Detalhes interessantes sobre alguns manuais dos equipamentos. Eu estou aqui agora com o manual da caixa acústica da Attack F108D, que é uma point source que utiliza um alto-falante de 8 polegadas e um driver, e no manual diz o seguinte: máximo SPL médio linear, campo livre 112 dBz, 110 dB a 1 metro, plano alterra 117 dBz, 115 dB a 1 metro. Também, máximo SPL de pico linear, campo livre, 124 dBz, 122 dB a 1 metro. Plano alterra, 129 dBz e 127 dB a 1 metro. Vamos entender um pouquinho o que é isso. O máximo SPL linear médio quer dizer que é aplicando um programa como uma música e medindo ao longo de um grande período de tempo. Não é uma coisa instantânea. Então é a capacidade que a caixa acústica tem de manter aquela pressão sonora num tempo maior, durante um longo período de tempo. Mas o primeiro aqui diz o seguinte: máximo SPL linear, campo livre, 112 dBz e 110 dB a 1 metro. 112 dB SPL, nível de pressão sonora. Z quer dizer que o medidor não tem nenhuma curva de ponderação, ele está flat. Então, neste caso, ela dá 112 dB SPL de nível médio e fornece 110 dB SPL, nível de pressão sonora, na ponderação A, que é aquela ponderação que o medidor utiliza para ficar mais ou menos parecido com a percepção de um ouvido humano. O nosso sistema auditivo não é plano, não é flat, possui uma curva que varia com a pressão sonora. E depois também tem informação máximo SPL, médio linear, plano alterra. Isso é quando a caixa é medida colocada num piso denso e aí ela acaba tendo um pouco mais de pressão, quase 6 dB, porque o áudio que seria refletido para baixo bate no solo e volta aumentando a pressão sonora onde está o microfone de medição. No caso de uma caixa point source, esta pressão sonora no plano alterra não é muito útil porque nós não usaremos essa caixa posicionada no piso. Às vezes usamos subwoofers. Agora, caixas point source de média e alta frequência geralmente vão ficar mais elevadas, fora do piso. Então, nos projetos, gosto de utilizar o máximo SPL médio linear campo livre, que é a caixa suspensa distante de superfícies refletoras, como piso, paredes, teto, etc. No campo livre, ela é capaz de dar 112 dB na curva de ponderação Z, ou seja, sem curva de ponderação, mas se fosse no plano alterra, no piso, 117 dB, ela daria 5 dB a mais. O importante de nós termos aqui as duas informações é, primeiro, saber a real pressão sonora que a caixa vai fornecer quando instalada no ambiente. Segundo, você poder comparar com caixas concorrentes, porque a maioria dos fabricantes mede no plano alterra. Se você comparar uma caixa medida no plano alterra com uma caixa medida ao ar livre, elas vão ter essa diferença de 5, 4,5 e 6 dB, dependendo do modelo da caixa. E as diferenças ainda podem ser maiores se esta caixa foi medida no plano alterra, sinal de pico instantâneo, que é um sinal muito alto e muito rápido, que muitos amplificadores conseguem reproduzir esse sinal rapidamente, mas não conseguem sustentar por um período um pouco maior. Então nós temos que ficar atentos. Estamos comparando nível médio com nível médio com nível de pico, nível médio com nível de pico instantâneo. É importante você ficar atento para saber como essa caixa foi medida e assim efetuar os seus comparativos. Utilizar uma caixa point source, olhando o valor no máximo SPL médio linear, porque ao longo do tempo, e usando a curva de ponderação A, você terá um número muito real para dentro do ambiente que você está projetando. Então, no caso da F108D, eu utilizaria máximo SPL médio linear, campo livre, 110 dB SPL na curva de ponderação A. Eu sei que este nível médio ela vai me fornecer a 1 metro da caixa e eu poderei fazer
fazer os cálculos de acordo com as distâncias que eu terei que cobrir. Já o máximo SPL de pico quer dizer o seguinte: quando você tem uma música, ela é um sinal que alterna, que tem picos, que tem nível médio, assim como um ruído de teste. Um ruído rosa, por exemplo, um pink noise, vai apresentar uma diferença entre o nível médio e os picos de 12 dBs. Por isso que nos manuais da ATTAC vocês vão ver que o nível médio, ele sempre se difere do nível de pico por 12 dBs, que é o fator de Cristo do ruído usado nos testes. Ele tem um nível médio e 12 dBs de pico. Então, aquela caixa que no campo livre fornecia 110 dBs SPL na ponderação A a 1 metro, vai fornecer 122 dBs SPL na ponderação A também a 1 metro, 12 dBs acima. E estes são os valores que nós vamos utilizar, porque sempre numa caixa point source vamos observar o valor ao ar livre para os nossos projetos e vamos observar o valor no plano Alterra para comparação com a concorrência entre produtos que foram medidos desta mesma forma. Utilizar a curva de ponderação A é mais interessante porque vai ser algo parecido com a nossa percepção, e também medindo sempre, conferindo sempre na medição ao ar livre e não no plano Alterra, porque na hora que você colocar no ambiente você vai ver uma diferença de 4 a 6 dBs para menos na sua sonorização. Mais uma dica do tio Danny.